Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Aqui quem vos fala é o professor Daniel Gama, professor de História. E aí nós vamos dar continuidade à nossa aula do capítulo anterior, que na verdade é uma sequência ainda do capítulo 7. Então, só para lembrar vocês que como hoje eu termino o capítulo, então nós chegamos à conclusão já da apostila introdutória, que falando sobre a mitologia, os deuses, né, gregos, que foi uma aula que eu prometi a vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho mesmo do território grego. Então, para nós, ao término disso aqui, dessa aula de hoje, que a gente fecha esse assunto Grécia, não esqueça que vocês já estão com uma atividade para fazer que é no livro de vocês, já que vocês vão estar terminando o capítulo 1. Então, assim que vocês terminarem de resolver as questões no livro de vocês, vocês poderão estar me mandando só um vídeo, pequeno vídeo de vocês, de 30 segundos no máximo, mostrando que você já respondeu o exercício referente ao capítulo 7 do livro, certo? E aí, a correção só quando nós nos encontrarmos. Gente, sendo assim, nós vamos trabalhar todos os conteúdos que pudermos agora para poder juntos produzir um excelente trabalho. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me avisem e entre em contato comigo aí, tá bom? Que eu estou sempre disponível. Então, gente, vamos lá. O assunto é Grécia, continuação da aula anterior, como eu havia falado para vocês. Nesta aula de hoje nós não usaremos muito imagens. Por quê? Porque ela é praticamente uma reprise do que se passou na aula passada, mas com aprofundamento do que se foi trabalhado, certo? Grécia, território e clima. Então, como é que nós chegamos à ideia de Grécia? Primeiro, para relembrar vocês, nós estudamos a Grécia numa perspectiva, olhando a Grécia ainda de uma forma mítica, né? Onde essa Grécia foi colocada, né? Inicialmente formada por vários povos, né? E que esses povos foram se unindo, né? A língua foi um dos fatores que culminou, né, na formação desse povo, e depois ela foi crescendo, certo? Então, para a Grécia chegar nesse tamanho do que hoje que nós conhecemos, também foi muito importante que a gente pudesse entender na aula passada como é que se deu o processo, né? Esse processo todinho de evolução do povo grego. Então, para nós podermos conhecer esse processo, a primeira coisa que eu falei para vocês é que justamente o povo grego, ele surgiu a partir da necessidade dele poder compreender a sua existência, o seu sentimento, as suas questões, as questões que eles entravam em conflito consigo próprio. Então, a partir daí, o povo grego começou a pensar, a questionar, e aí veio aquele pensamento que eu digo para vocês, que é o berço da filosofia. Tanto que a partir desse pensamento, a partir do momento em que eles vão tentar questionar, vão procurar tentar entender como é que é o processo da vida deles, da formação do povo deles, dos fenômenos naturais que eles observavam ali, eles vão começar a procurar questionar tudo e entender o mundo não somente pelo viés religioso, como eles viam, nas crenças, nas divindades. Então, para isso nós vamos
tentar entender aqui um pouco da história grega, agora, por um lado mais científico. E lembrando que o pai da filosofia, né, vem logo ali numa escalada. Sócrates, Aristóteles, né, todos eles vêm seguindo uma linha sempre de pensamento, de procurar entender, né, todos esses fenômenos, certo? Então, 3 filósofos se destacaram, né? Então, nós falamos um pouquinho de todos eles, né, na aula passada. E agora nós vamos dar seguimento nessa parte mais científica. Então, ela é dividida em 3 territórios denominados: insular, peninsular, continental e região montanhosa, certo? A Grécia está localizada na Península Balcânica. Seu território é dividido em Grécia insular, peninsular e continental, como eu coloquei aí, e é uma região montanhosa. Tá? A Grécia possui uma região que não se liga aos Balcãs também. Vale a pena a gente colocar aqui, que fica no sudeste da Ásia, próxima à Ásia Menor, tá bom? Então, sofreram muita pressão dos persas, né, e dos povos mesopotâmicos, inclusive a penetração dos braços culturais desses povos nas cidades gregas, dando configuração diferente à região dos Balcãs. O clima tinha temperaturas constantes, mas tanto o verão quanto o inverno eram rigorosos, prejudicando a produção de plantas menos resistentes, pelo fato de que o clima ser quente e seco, só eram cultivados, minha gente, lá, plantas resistentes, tá? A seca, ou seja, o clima ele era muito quente, apesar de você olhar a Grécia numa região montanhosa, mas o clima lá era muito seco, então ela possuía poucas áreas, como é que a gente pode dizer, apta à produção da agricultura. Então, o que é que eles vão fazer? Eles utilizavam ali nos pequenos vales, quando sobrava um espaço, essas pequenas partes para eles poderem produzir alguma coisa para a alimentação deles, mas eles não eram fortes nisso, porque justamente estavam localizados em uma região muito montanhosa, certo? Então, nós vamos avançar um pouquinho aqui. Divisão histórica da Grécia. Segundo os historiadores, tá? Para muitos historiadores, eles geralmente dividem a história grega em 5 períodos para estudar. Esses períodos foram denominados de período pré-homérico, é o primeiro período. O segundo período é o período homérico, né? O terceiro período é o período arcaico, o quarto período é o período clássico e o quinto período é o período helenístico. Agora nós vamos começar a falar de cada um desses períodos, tudo bem? Estão acompanhando? Caso surja dúvidas, por favor, não deixe de me procurar. Então, chegamos ao período pré-homérico, que é o primeiro período. O primeiro período da história grega é marcado por invasões dos povos indo-europeus. Também é marcado pelos primeiros habitantes que se autodenominavam helenos e chamaram inicialmente esse território de Elade, certo? Então, vamos ver o que é que a gente tem para falar um pouco mais desse período pré-homérico. Ele se deu entre os século 20 a.C. ao século 12 a.C. O período pré-homérico foi marcado pelas invasões dos povos indo-europeus. Alguns povos do Vale do Rio Indo migraram para a Grécia. Eles eram denominados pelasgos, tá bom? Então,
Também passaram por lá os aqueus, né? Povo de origem indo-europeia, chegaram a Elade por volta de 2000 a.C. e, ao se estabelecerem na Grécia, passaram a conquistar vários povos que já habitavam a região. Começaram a comercializar com as cidades vizinhas e também com os cretenses. Vocês viram que na aula passada eu falei muito dessa formação do povo grego, né? Que foram vários povos que passaram por ali, já disputando as áreas para se tornar hoje o que nós conhecemos como Grécia. Tudo bem? E aí nós vamos para o nosso segundo período, que é o período homérico, mas na verdade vai ser uma abordagem do homérico ao arcaico. Tá bom? Então, o período homérico ao arcaico, vamos ver o que temos para aprender sobre ele. As coisas que mais se destacam é a diáspora. Para vocês poderem entender que nome é esse, diáspora, é quando um povo é expulso de um local. Eu não sei se vocês lembram que nós falamos da diáspora hebraica, numa das nossas primeiras aulas, né? Quando os hebreus são expulsos e espalhados por todo o mundo e só se reúnem novamente no ano de 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando vai se construir o Estado de Israel, certo? Então, diáspora é isso, é quando o povo ele é obrigado a sair da sua terra, certo? Também, nós temos aqui o período dos gêneros ou comunidades gentílicas, que é algo que se destaca muito nesse período homérico ao arcaico, tá? Aqui a gente dá um pulo, porque a gente falou muito na aula passada também. Também nós temos os gêneros ou comunidades gentílicas, que é uma das coisas que se destacam desse período. E como esse povo ele se desfacelou, eles voltaram praticamente para o período pré-histórico a viver da mesma forma, eles passaram a viver num formato de patriarcado novamente, tanto que vem pater-famílias, né? E geralmente, como eles começaram a voltar a viver praticamente em clã, como eles viviam antes, basicamente eles tiveram que se readaptar a uma nova realidade, tá? E também tem a segunda diáspora deles. Então, logo a gente chega aqui e diz assim: após a primeira diáspora, devido à destruição causada pelos dórios, né, que foram os povos justamente que causaram essa primeira diáspora, voltaram a ter uma forma de organização parecida com do período neolítico. Eu até falei isso para vocês, né? Passaram a viver de forma ainda como se fosse nas primeiras sociedades, né? Então, é muito importante se notar isso nesse período, tá? Então, como se organizavam esses gêneros ou comunidades gentílicas? Nessas comunidades as pessoas eram unidas, tá, gente? Pelos laços de parentesco. Geralmente se buscava, em um passado remoto, um único ascendente. Nesse caso, ou era um herói ou um semideus, né? Como eles voltam a viver praticamente naquela forma antiga, então eles vão buscar nessas raízes essa nova organização para eles, tá? Então, gente, só lembrando assim a vocês que todo capítulo ele está dividido conforme está dividido os livros, tá bom? Então, logo vocês vão encontrar tudo que vocês precisam. Aí, né, não tem como errar isso na prova, na busca de exercícios, porque todas essas atividades, elas estão aí bem claras para vocês. Não tem como vocês errarem, tá? Inclusive, eu sempre digo assim mesmo, a videoaula está sendo apenas um reforço do que vocês vão entender dos conceitos aí dentro, mas os exercícios de vocês poderão estar respondendo muito bem somente pelo texto que tem na apostila que eu dei na semana passada e agora na complementação do capítulo, que o capítulo estava muito enxuto, então a gente teve que
colocar mais assuntos para poder acrescentar coisas que eram de suma importância que tivesse para vocês e que não estavam, certo? E aí, uma coisa que eu coloquei aqui importante, na sociedade gentílica, cada um tinha o seu papel, escolhido pelo chefe. Caso recusasse a fazê-lo, era expulso. Tudo que era produzido, distribuído igualmente, tá? Então, voltando àquela ideia que eu falo para vocês do homem, né? Dos primeiros primatas, onde o homem vivia em bandos, eles passaram basicamente a viver dessa forma. Outra coisa que é de suma importância para vocês lembrarem, crianças, esse período, ele é chamado também de período homérico, a gente vai chegar já lá, tá? Tipo aqui. Por quê? Porque Homério, né, foi um dos grandes líderes deles. Inclusive, ele se destacou em vários campos, né, em várias citações que nós vamos já chegar na parte dele e vamos já falar. Tipo aqui, ó, do período homérico ao arcaico. Aí vocês vão perceber, por exemplo, que é muito, se destaca muito aqui, ó, esse período foi chamado de homérico por causa de poemas de Homero. Um dos mais famosos é o Ilíada e a Odisseia. O primeiro relacionamento aborda sobre a Guerra de Troia, tal famosa Guerra de Troia, né? Então, vamos dar prosseguimento para a gente poder entender o que era a polis. Isso é de suma importância que vocês atentem para isso, tá? O que era a polis? A polis eram as cidades gregas. As cidades gregas tinham uma característica peculiar, que elas funcionavam como cidades-estados. O que quer dizer isso? Cada cidade tinha a sua lei própria, tá? Não era que nem Brasília. Brasília basicamente cria as leis, né? Lá na Câmara Federal e no Senado, e o resto do país todo tem que acatar, tá? Não é assim. É como se fosse no regime dos Estados Unidos. Existem os Estados Unidos, mas dentro dos Estados Unidos, cada estado tem as suas leis. Aqui no Brasil nós até temos lei, mas nós temos uma lei maior, que é a Constituição, que cobre qualquer lei, tanto faz municipal quanto faz ela estadual, tá? Então, essa polis, ela era governada pelo Bacileu, tá? Que era um conselho formado por nobres e uma assembleia de guerreiros, tá? Que formavam justamente a equipe que definia quando as cidades iriam entrar em guerra, todas as questões políticas das cidades-estados, certo? Vamos avançar. Gente, tipos de governos experimentados pelos gregos, tá? Isso é outra coisa que é de suma importância para vocês aprenderem e não esquecer. Os tipos de governo que os gregos experimentaram foi a monarquia, a oligarquia, a tirania e também a democracia, tá? Foram os tipos de governo que eles experimentaram, certo? Não tem como errar isso na prova também, tá? Mas nós vamos começar a falar um pouquinho de cada um desses governos, que é para vocês poderem compreender o que o professor está falando aqui. Tá bom? Então, justamente após a formação da polis que esses governos vão se formar, e justamente já aqui no período arcaico, né, que é praticamente o período de transição para o período clássico. Então, como é que a gente vai entender? A monarquia, para a gente poder falar primeiro dela, ela é uma forma de governo em que o rei governa sozinho.
ou com um conselho de nobres. O rei comandava o exército, era responsável pela justiça, além de exercer a função de sumo sacerdote. Essa forma, gente, de governo prevaleceu durante o período arcaico, após a formação das cidades-estados. Lembra? Que eram as polis, que eu falei para vocês. Tá? Aí nós vamos chegar aqui no outro tipo de governo que eles viveram, que é a oligarquia. Tá? A oligarquia a gente vai falar muito na história do Brasil, que basicamente ela é um tipo de governo onde o governo é de poucos, geralmente formado por donos de terra, mas não necessariamente somente por donos de terra. Na questão grega, sim, mas na questão da história do Brasil, nós podemos falar que as próprias oligarquias elas poderiam ser grupos de pessoas também ligados a familiares, tá bom? E aí nós temos a tirania, que foi um tipo de governo que eles tiveram lá também, chamado de governo de um único homem, que assume o poder pela força frequentemente. Ele tinha o apoio da população contra a aristocracia, tá? Por isso que às vezes a gente usa aquela expressão dos homens que governaram Roma, né, que foram praticamente homens tiranos. Um exemplo, Nero, né? Nero foi tão tirano que chegou a colocar fogo em Roma. Inclusive vamos ver uns filmes aí legal que dê pra gente entender esse período quando a gente chegar lá em Roma, tá bom? E aí última forma de governo deles foi justamente a democracia, né? Só que a democracia grega, a nossa democracia, ela é inspirada na grega, mas ela não, a grega não é igual à democracia que se fala no dia de hoje, né? Que o que é democracia no contexto atual hoje? É você poder escutar, dar a sua opinião, mas escutar a opinião contrária à sua também. Para eles lá, isso até acontecia, mas só quem participava do processo democrático eram as pessoas ricas, ou seja, nem todos tinham acesso à democracia grega, tá? Que desde que fique bem claro isso, para vocês não esquecerem, certo? Vamos avançar um pouquinho aqui. Período clássico, por fim, é o último dos períodos, né? Então, para nós podermos chegar no período clássico, nós vamos ver que as coisas mais importantes desse período foram as guerras médicas, também foi o período de Péricles, e o século de Péricles e a própria Guerra do Peloponeso ela acontece nessa época. Vamos ver o que nós temos aqui para aprender. Foi o período clássico que as cidades gregas estavam no auge. É uma das coisas que se identificam também nesse período do desenvolvimento cultural e econômico, social e político. As cidades de Atenas e Esparta foram as que mais se destacaram, tá bom? Então, é muito importante que se diga que as cidades que mais se destacaram foi Atenas e Esparta. E é justamente a rivalidade que vai surgir entre essas duas cidades é que vai gerar a Guerra do Peloponeso, que é o nosso quarto tópicozinho aí que eu coloquei para vocês, tá? Mas provavelmente a gente vai falar nisso se ainda tivermos tempo de ver um documentário que eu pretendo mostrar para vocês, falando um pouco dessa história grega. Pode ser até na nossa aula de revisão, viu? Vou pensar direitinho aqui para vocês. Aí, gente, o que foram essas guerras médicas? Também fazem parte do contexto. Ela aconteceu no período do rei Dário I, que declarou guerra aos gregos, mas foi vencido. Atenas se tornou imperialista,
impondo seu poder às demais cidades. Nesse momento, destaca-se mais ilustres atenienses. Quem foi ele? Péricles, que eu coloquei para vocês, né? E também vai ser quem vai reger todo essa vida grega durante um século. As ideias dele vão continuar permanecendo mesmo após a sua morte. Aí a gente diz assim, ficou conhecido como século de Péricles. Por quê? Em decorrência da hegemonia ateniense, né? Outro conflito eclodiu a Guerra do Peloponeso. Então foi justamente a Guerra do Peloponeso, que é essa última parte que nós estamos falando, ela é justamente o resultado dos conflitos que ocorreram entre Atenas e Esparta. Certo? Crianças, não esqueçam que na próxima aula vai também uma atividade do exercício geral do assunto. Então, nele terá coisas que eu estou falando nesta videoaula, terá coisas que eu falei na primeira apostila e coisas que eu falei agora do livro. Só para lembrar vocês, nós trabalhamos agora todo o capítulo que veio desde a página 81 do capítulo 7 até a página 85, para ser mais preciso, tá? Essa parte da curiosidade vocês estudem em casa e qualquer dúvida me procurem que eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.